Ô, Júlia, pegar um gancho, e ouvir do Heron também, a questão, né, da identificação todos ser iguais. E uma das coisas, sim, sempre achei legais dos Replicantes, e até ouvir das razões que influenciou essa tomada de decisão lá nos anos 80. Em São Paulo, como você estava falando, Inocentes, Mercenárias, Cólera, Restos de Nada, eles tinham uma postura e um visual mais agressivo, com jaquetas de couro, etc. E os Replicantes eram um visual mais simples, sabe? Camisa de botão, uma bermuda e tudo certo, sabe? Por que vocês não quiseram tomar essa direção visual que o pessoal de São Paulo estava tomando, e vocês partiram pela aquilo que vocês realmente eram, né? O que vocês usavam nas ruas, e as vivências, vocês transportaram isso para as músicas, né? Não foi nenhuma decisão de nós ter decidido ser assim, e não ser, né? Cara, é aquilo, essa sequência assim desses 40 anos, né? Que na verdade, é bem isso, cara, assim, a grande maioria dos meus shows, cara, eu faço e fiz com a roupa, provavelmente com a mesma camiseta e a mesma calça e o mesmo calçado, tênis, que eu passei aquele dia do show, entende? Eventualmente eu tenho uma camiseta mais nova, bonita e tal, que lá em São Paulo eu comprei uma do Leme, sabe, do Leme do Motorhead. Aí eu usei e tal, mas a grande maioria, mas eu nunca pensei em isso aí ser, sabe, estilo, ou blazer, ou... Eu acho que tem a ver com a origem. Sempre usei jaqueta de couro, uso até hoje, entende? Mas poser, é aquela coisa do poser, sabe, do playback, sabe? Desse teatro que eu acho que a gente nunca participou muito não foi nem por decidir, não vamos ser assim. Foi porque a gente sempre foi assim, né? Eu vejo o diferente. Tu acabou sendo você mesmo, né, Heron? Assim, se alguém quiser se vestir, que na verdade cada um pode se vestir como bem entender, sabe? Esse que é o lance de todo mundo ser diferente que a gente estava falando. Eu acho que assim, o punk paulista, especificamente, ele é um punk mais parecido com o punk inglês, né? Ele é um punk periférico, mais do que a grande maioria das bandas, ao contrário do punk gaúcho, o punk de Brasília, o punk carioca. O punk de São Paulo, ele é um punk periférico, e eu acho que por eles serem pobres, né, operários, ou enfim, filhos de operários, né, do ABC, eu acho que a identidade visual foi uma coisa que eles encontraram para achar um lugar no mundo, que não é a realidade, essa é a minha visão, tá? Que não é a realidade, por exemplo, dos Replicantes. Os Replicantes, não vou dizer que todos tinham uma vida confortável, mas eu acho que assim, os irmãos Reis, o Gervásio, eles não são filhos de operários, né? Talvez o Kleber e o Vander venham de uma realidade familiar, da infância um pouco mais pobre, digamos assim. Mas os demais, eles eram da classe média. Os Replicantes são punk por causa da música e porque os Replicantes fizeram por eles mesmos, que é a máxima do punk, né? Eles, por exemplo, tiveram sua própria gravadora. Isso é uma coisa muito legal que eu conversei com o Gastão Moreira, que, né, entrevistando ele pro documentário Seja Punk, Mas Não Seja Burro. Ele exalta muito essa questão dessa cartilha do punk que os Replicantes seguiram à risca, mesmo não tendo aquele visual punk e tal, que é a coisa de vamos fazer acontecer, de se produzir e tal. Então eu acho que os Replicantes entraram como punk por causa do som, e não num ativismo de se declarar punk e tal, como o punk paulista, assim. Então acho que o visual, talvez desse visual moicano, né, rebites, ele teve uma importância mais para esses punks que são realmente periféricos, para eles terem uma identidade de grupo, uma identificação de grupo, né? E os Replicantes, por exemplo, eles estavam fazendo uma experiência sonora
dentro de um quadro onde saíram várias bandas que não são punks, né? Como que no rock gaúcho, assim. Mas isso é a minha visão. Talvez o Heron não concorde. E eu acho que isso não faz a gente ser menos punk do que os outros punks, né? Porque não adianta... Tanto que se tu for hoje para a Europa, os verdadeiros punks alemães, por exemplo, eles não têm esse visual punk que a gente imagina de moicano e tal. Eles são pessoas normais, eles são punks porque eles são anarquistas, porque eles moram em comunidades, são pobres ou operários, trabalham em organizações horizontais, sem líderes, né, anarquistas, ajudam os imigrantes ilegais a não serem deportados, fazem resgate de animais. Eles são punks pelas suas atitudes e não pelo seu modo de vestir, né? Assim, pega o Bad Religion, pô, os caras tudo de camiseta polo e tal, acham uns playboyzinhos, não, mas as atitudes dos caras falam por si, né? Então, tipo, exatamente, uma outra representatividade. Principalmente o show, né? Principalmente o show. Não, e depois eu acho que o hardcore, né, que vem a segunda onda lá do punk, que não é esse punk do fim dos anos 70, que inclusive tem isso, acaba tendo uma bifurcação. Por exemplo, os Buzzcocks, que é uma das bandas punk mais legais de todas, eles também nunca tiveram esse visual, né? Então, só que daí daí tem essa bifurcação que eles vão ser, e também eles falam de amor, e não só do vai se fuder, vou destruir tudo, né? O The Clash, não, mas os The Clash tinham um visual punk, não moicano, mas eles tinham um visual, o coletinho. Bem variado, é um né? outro. Eu digo, o The Clash já é o punk argentino, a bandana no bolso, né? Sim, existem vários tipos de punk. Mas aí quando chega a onda do hardcore lá por 85, né? O punk da Califórnia, por exemplo, né? Ele já não é esse punk inglês, eles não são os Sex Pistols, eles são os Dead Kennedys, que já é outra coisa também, né? Quando, né, o punk da Califórnia, por exemplo, eles ficam sem camisa no show porque é quente pra caramba. Ninguém tá, né, cheio de roupa. Então, eu acho que teve essa evolução ao longo do tempo de o que a gente está falando, né? De repente vem também que nem os Stray Edge, de repente os punks se dão conta, a gente fica lá só querendo destruir, e aí vem os punks e dizem, não, vamos mudar as coisas, não adianta a gente só destruir, como é que a gente pode mudar as coisas? Te lembra, Júlia, aquela camiseta que eu acho o Cláudio me deu da rádio lá em Paris, do lugar que a gente tocou, que era um lugar assim, né, que era... O nome é Constroy, na mesma fonte dos Destroy, né? Constrói, se lembra? Exato. Que é bem isso, esse pensamento. É um lugar punk, né? E é mais bem. Mas é um lugar, é uma associação social que luta pelos direitos. Por exemplo, lá eles têm advogados para ajudar as pessoas que fazem ocupação ajudar juridicamente quem está numa ocupação a não ser despejado. Ou tem cartilhas, tipo, tu é um imigrante legal, como é que tu te defende? Entende? É um trabalho social, gente, não é mais essa ideia de passar o dia tomando nos canos e vomitando por aí, sabe? Então, eu acho que o punk evoluiu nessa história, e eu acho que isso é mais importante, que é o faça você mesmo, né? A coisa, o mundo não vai mudar, como é que eu posso mudar o mundo? Eu posso mudar o mundo tendo esse lugar aqui onde, essa ocupação, que é o que eles fazem lá, que é incrível, onde eu posso servir toda noite um banquete vegano que as pessoas podem comer a partir de €1. Se ela puder pagar mais, ela paga mais, mas quem não tem dinheiro, independente se é punk ou não, ela pode vir aqui se alimentar de uma maneira... Lava a sua própria louça ali, lava seu prato, seus talheres.
Se tiver mais pratos e talheres ali, porventura, lava também. A gente faz algum serviço, alguma coisa em troca da comida que estão te oferecendo. Não só um serviço, eu me dei conta disso, porque eu tentei fazer. São lugares culturais também, né? Tanto que a gente tocou em vários desses lugares lá, né? Eu fiz uns eventos assim, tanto o Ocidente Livre, quando eu voltei da turnê da Europa de 2014, que eu fiquei louca com esses lugares, eu fiz uns eventos no Ocidente, quando meu pai deixava. Pra quem não sabe, eu sou filha do Fiapo, que é, né, o dono do Ocidente. Tanto o Ocidente Livre quanto o Vênus em Fúria, que era o meu festival feminista das bandas de mulheres, a gente servia comida. Porque do que eu me dei conta, por exemplo, na época, sei lá, um prato que custaria R$15, eu podia vender ele por 5 se eu não tivesse o serviço, se eu não tivesse que pagar alguém para lavar a louça, se eu não tivesse que pagar alguém para recolher lixo. Isso baratearia o serviço. Então, eu tinha isso, ó. A gente serve esse prato feito a 5, mas tu vai lavar tua louça depois. Tu vai recolher teu lixo. Né? Deixa um legado de ensinamento da pessoa de gerar atitudes. E é isso, eu posso servir uma coisa mais barata, mas só que tu não vai ter aqueles mimos, digamos assim, sei lá. Aquela guria que era nossa que era produtora, acho, do show lá em Paris. Ela depois de toda a produção do show e tal, ela estava no refeitório lá, servindo comida e lavando louça. Sim. Que bacana disso. Isso é punk. Isso é punk. Não, sabe o que isso é punk. É que é inteligente, né? Não é só inteligente. Eu acho que tem uma coisa que aqui a gente tem dificuldade, que é a confiança. Né? Por exemplo, nos shows da Europa, tu deixa o teu merchan, né, a lojinha da banda, com os preços e um copo do lado. E as pessoas vão lá e pegam o produto e põem o dinheiro. Tipo, aqui a gente não tem essa confiança de que as pessoas... E lá, talvez, às vezes, as coisas sumam também, mas é muito pouco em relação... Bom, na Alemanha não tem catraca no metrô, né? Pode ser que tu seja pego por um policial que te peça o teu ticket. Mas é uma questão cultural forte, ao respeito. As coisas só funcionam se todo mundo fizer a sua parte. Tu não é obrigado a fazer. Tu faz porque tu sabe... Em Berlim, se tu andar 3 dias sem pagar o metrô, tu é pego pela polícia. Porque eles trabalham de modo que tenha gente que trabalhe suficiente, policiais educados, que fazem a fiscalização. Então, a média é essa. Tu pode andar 3 dias de graça que no 3º dia vão te pegar. Probabilidade eu estou falando porque eu passei por isso. E aí, a mais legal, assim, a multa... A multa é o valor mais ou menos aproximado dos 3 dias que tu andou sem pagar. Mas é isso. Então as pessoas sabem, não fazem falcatrua porque não é da índole delas, mas aquelas pessoas cuja índole é falcatrua, isso aí tem em todos os povos, né? Esses caras sabem que se eles fizerem falcatrua, eles vão ser pegos em 3 dias e vão ter que pagar aquilo ali. Então não adianta fazer. Então tudo tem que funcionar. Né? Eu não vi a gente atravessar a rua fora da faixa de segurança. Sabe? Essa coisa do tipo, não, aqui é mais fácil do que caminhar até ali. As pessoas têm uma educação de coletivo, assim, sabe? Enfim, não dizendo que a gente não tenha, mas eu acho que isso é uma coisa que aqui a gente é criado para tirar vantagem. Né? O legal se a gente pegar a história desde o descobrimento do Brasil, vai longe, né? O legal é ser um malandro. Né? E não tu é um otário. Se tu não é um malandro, tu é o otário. E lá não é isso. É isso. Essa é a diferença.